Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a este nosso encontro aqui também pelo canal do YouTube do Areópago. Olá, como vai? Seja novamente bem-vindo ao canal Areópago. Areópago é isso, é um grupo de estudos, um grupo de amigos que quer se aprofundar no conhecimento de Deus. Eu espero que você esteja bem, repleto da graça de Deus. No vídeo desta semana, eu e o meu irmão, o diácono Bruno, vamos contar para você um pouco sobre a história da instituição mais antiga que existe no Ocidente. Isso mesmo, nós vamos falar sobre a Igreja. Nós vamos começar então um curso da história da igreja. Esse é o primeiro módulo, nós podemos dizer assim, né? História da igreja antiga, ou primitiva, porque ela começa ali, embrionária, junto de Jesus. Antes de começarmos, eu gostaria de te pedir um favor, como sempre, de curtir e compartilhar este vídeo para todas as pessoas a quem você quer ver. Assim, você estará ajudando na divulgação do nosso canal e do nosso conteúdo. Agora, vamos ao que interessa. Vamos então falar sobre a história da igreja, começando pelo período antigo. E olha, vem com a gente, tem muita coisa legal. O que você está aí fazendo olhando para cima? Jesus, eu vi, ele acabou de subir. Não, meu filho, esse Jesus que você viu ser arrebatado para o céu, ele vai vir do mesmo jeito. Foi assim que a aventura começou, com a proposta de anunciar a boa nova de Jesus a todas as gentes, até os confins do mundo. A partir do momento em que nosso Senhor vai para junto do Pai, cabe a seus discípulos a responsabilidade de continuar a sua missão. Essa é a configuração da igreja, que ela não surge porque Jesus foi embora ou porque ele não retornou, mas a igreja nasce justamente porque o ressuscitado ele não foi embora. Sim, é através de sua força, através do Espírito Santo que ele sopra sobre nós, que nós conseguimos levar o Evangelho adiante. O evento Pentecostes foi o combustível necessário para que os apóstolos não engavetassem o projeto do Nazareno. Perceba, antes de se encontrar com o ressuscitado, onde estava a igreja? Onde estavam os discípulos? Estavam todos trancafiados em um recinto por medo dos judeus. Mas, depois da descida do Espírito Santo, Pedro, o líder, converteu mais de 3.000 pessoas em um único e afiado discurso em praça pública. Estava claro ali que agora o protagonismo da missão se encontrava diretamente ligado aos 12 e a quem mais se juntasse nessa novidade. E assim, aos poucos, a igreja caminhava. A mensagem de Jesus sempre foi convincente, antes e agora também. Sobretudo quando acompanhada pelo testemunho de vida de quem anuncia essa boa nova. Os 12 e os demais discípulos anunciavam a boa nova de Jesus, que consistia no fato de que Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho. Por causa de nossos pecados, ele foi morto numa cruz, mas sepultado depois de 3 dias, ele ressuscitou e está vivo. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se amarem uns aos outros. E de fato, o que marcava a igreja era a comunhão fraterna e a partilha do pão. Por isso, mais e mais pessoas eram acolhidas na primeira comunidade que nascia ali em Jerusalém. Todos partilhavam dos mesmos princípios que eram transmitidos pelos apóstolos, assim como na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações coletivas. O grupo gozava da simpatia do povo, todo mundo gostava dos apóstolos, eram pessoas queridas. Um fato interessante é que muitas mulheres aderiam ao seguimento de Jesus. Isso pode ser explicado porque no cristianismo elas encontravam um espaço que até então não tinham. Não nos esqueçamos que as testemunhas da ressurreição foram em primeiro lugar as mulheres. Nos Atos dos Apóstolos e nas cartas de São Paulo, nós conseguimos ver o nome de muitas mulheres que foram importantíssimas para a igreja nascente.
eu vou fazer referência a duas, sobretudo porque são bem especiais ali no Novo Testamento, né? A diaconisa Febe, tá embaixo aqui a menção onde a gente encontra sobre ela, e Júnia. Essa última, inclusive, ela é considerada uma apóstola por Paulo. Conforme a igreja caminhava, ela também aumentava. E isso fazia com que crescesse a responsabilidade dos discípulos, sobretudo dos apóstolos. Estes, que são a prefiguração dos bispos, resolveram então escolher homens dentro da comunidade. Eles escolhem então pessoas engajadas ali da comunidade para a missão, para ajudarem, sobretudo no social. Nasce aí então os diáconos da igreja, né? Os apóstolos também escolhem os presbíteros, palavra que quer dizer anciãos. São os maduros na fé, que devem aconselhar as igrejas e fazer com que as comunidades perseverem. Está aí formado já então aquilo que vai ser o arquétipo hierárquico da igreja desde então. Recordo com vocês, os apóstolos são a configuração dos bispos da igreja, mas eles não davam conta, é muita coisa. A gente precisa de ajuda, sobretudo no social. Nascem então os diáconos, para que também possam então estar perto das pessoas, sobretudo daqueles que mais precisam. E a função dos presbíteros, dos padres, digamos assim, que naquela época eram os anciãos mais maduros na fé, eles então vão cuidar das comunidades que estão nascendo aqui, ali e acolá. No princípio, os apóstolos estiveram empenhados em transmitir a boa nova aos judeus. Afinal de contas, estes eram os filhos da antiga aliança e era a quem se dirigia em primeiro lugar a nova aliança. Mas, uma vez que os judeus de origem helênica passaram a pregar o evangelho também aos pagãos, nasceu um desafio aos apóstolos. Estes cristãos de origem pagã, eles precisariam antes se fazer judeus para depois se fazer cristãos? Ou eles podiam ser cristãos direto? Opa! Aqui começa uma novidade, no mínimo complicada, que vai merecer a primeira grande reunião da igreja, o considerado Concílio de Jerusalém. Nesse concílio se decidiu que não era necessário que os pagãos se circuncidassem e se fizessem judeus. Não, a antiga aliança já havia sido realizada por Jesus. Bastava que estes, de origem pagã, fossem batizados e começassem a caminhar na igreja. Foi um belo debate, com votos a favor e com votos contra. Mas, no final, e com pequenas restrições, o concílio decidiu que a mensagem de Jesus Cristo é para todos, judeu ou não judeu. Ouvindo esses relatos, nós podemos imaginar que a princípio tudo foi flores para a igreja. Mas não nos enganemos, ela enfrentou grande dificuldade. A primeira delas foi a perseguição que ela sofreu por parte dos judeus. Boa parte das autoridades religiosas, entre os quais estavam os mestres da lei, os fariseus, os sumos sacerdotes, empreenderam contra a comunidade cristã grande perseguição. Eles queriam acabar com o cristianismo que nascia na sua comunidade. Se por um lado os cristãos gozavam, lembra, da simpatia do povo, por outro, eles eram mal vistos pelas autoridades religiosas, porque eram considerados hereges, isto é, traidores da verdadeira fé. Eles tratavam o cristianismo como se fosse uma heresia, como se fosse uma seita. Muitas são as passagens no Novo Testamento que vão atestar esses ataques aos cristãos, as perseguições. Mas é bom não esquecer que após a morte de Jesus, os discípulos eles se refugiaram em recinto trancado por medo dos judeus. Nos Atos dos Apóstolos são relatados vários exemplos. A prisão de São Pedro, a execução de São Tiago Maior, o apedrejamento de Santo Estevão. Mesmo São Paulo, o qual se tornaria um grande propagador do Evangelho, ele promoveu perseguições contra os cristãos. E com a bênção do sumo sacerdote ainda. Depois, quando a igreja também se expandiu no mundo pagão,
ela enfrentou a resistência destes. Mas só foi no ano de 64 que o Império empreendeu a grande perseguição e que ficaria marcada na memória dos primeiros cristãos. É famosa aquela história de um imperador maluco chamado Nero que pôs fogo em Roma enquanto tocava sua harpa. Bem, essa história na verdade é um pouco lendária. O incêndio em Roma realmente aconteceu. Pressionado pela população que pedia explicações, o imperador logo encontrou um culpado, um bode expiatório, a comunidade cristã de Roma. A partir daquele momento, Nero empreendeu talvez a mais cruel de todas as perseguições contra os cristãos. Entre as justificativas apresentadas para fustigar os cristãos, somavam-se acusações de orgias, ódio à humanidade, ateísmo, entre outras coisas. Os adeptos do cristianismo, eles eram considerados ateus, porque se negavam a cultuar os ídolos pagãos que o império colocava para ser adorado, diferente dos judeus, que eram dispensados desta obrigatoriedade. Quando as perseguições imperiais eram mais intensas, existia até um princípio jurídico. Ao cristão não é permitido existir. Simples assim. Durante o século III, haverá uma perseguição terrível. Não tão terrível quanto aquela de Nero, mas também será cruel e violenta. Essa perseguição se baseia no fato de que os cristãos se negam a queimar incenso na imagem do imperador. Eles se negam porque isso é a clara manifestação de que eles estariam adorando uma criatura no lugar do Criador. Ao longo de 3 séculos, professar o nome de Cristo se configurou em perigo real. A sobrevivência do Evangelho se deu a duras penas e graças à perseverança dos justos. Com a expansão, o cristianismo entrou em diálogo com outras culturas, com outras formas de pensar. A fé em Cristo Jesus encontrou-se com o amor à sabedoria. Ou seja, a teologia cristã se encontrou com a filosofia grega. Esse contato ele exige que a própria teologia cristã comece então a dar resposta para as perguntas que lhe fazia a reflexão filosófica. Daí nasceram as escolas teológicas. Escola não deve ser entendida como um edifício onde as pessoas iam ter aula. Não. Escola teológica era uma corrente de pensamento teológico que guardava algumas semelhanças. 2 principais escolas teológicas da antiguidade foram a de Alexandria, no Egito, e Antioquia, na Síria. A escola de Alexandria possuía um método alegórico para ler as Escrituras. Isto significa que ao ler as passagens do Antigo Testamento, por exemplo, ela procurava ver os sinais que anunciavam Jesus ressuscitado. Enquanto a escola de Antioquia, por sua vez, preferia o método de leitura mais literal e histórica da Bíblia. Serão principalmente essas 2 correntes, essas 2 escolas que vão sistematizar a fé católica e darão as bases teológicas dos grandes debates que ainda vai ocorrer no seio da igreja nos primeiros séculos. Olha, entre esses debates, um dos mais intensos, acalorado e importante vai ser: será que Jesus Nazaré, ele é Deus ou é uma criatura de Deus? Desses esforços de sistematização nascem alguns problemas. Sim, porque ao refletir sobre algumas verdades de fé, o teólogo pode encontrar 2 verdades que parecem se opor. Nesses casos, o teólogo pode cair na tentação de escolher uma das verdades e desprezar a outra. Essa escolha é chamada de heresia. E um dos teólogos que acabou caindo nesse erro foi um padre teólogo de Alexandria chamado Ário. Entre as 2 verdades de fé
Jesus Cristo é verdadeiro homem e Jesus Cristo é verdadeiro Deus, ele fez uma opção. Ele considerou que Jesus não era semelhante a Deus Pai. Ele era apenas a sua mais importante e primeira criatura. Damos o nome de arianismo a essa heresia, uma das mais conhecidas. Para Ário, somente o Pai era Deus. O Verbo, Jesus, ele seria uma espécie de semideus. Não é tão Deus, ele está ali no meio tempo, ali, ó, criado para servir de instrumento na criação do universo. A igreja se dividiu entre aqueles que confessavam que Jesus era Deus de Deus e luz da luz, e aqueles que confessavam que Jesus era apenas uma criatura. Uma criatura mais elevada que as outras, mas ainda assim uma criatura. A divisão no seio da igreja chegou a tal ponto que Santo Atanásio escreveu que ela fervilhava na sociedade. Nos lugares onde menos se esperava que a discussão aparecesse, ela aparecia. Ô padeiro, me vê aí 6 pães, por favor? Ô meu Patrício, eu te dou os pães, mas antes me responda. Jesus é da mesma natureza do Pai ou ele é apenas uma criatura? Nem sempre, no entanto, as discussões eram tão pacíficas assim. Ele é da mesma natureza. Não, ele é criatura. Não, ele é da mesma natureza. É criatura. É da mesma natureza. É criatura. Era possível acreditar nas palavras de Ário. Ário ele é advertido, condenado e ele é expulso da igreja de Alexandria pelo seu pensamento herético. Mas, no exílio, ele consegue então captar a confiança de Eusébio, bispo de Cesareia, e de outro importante Eusébio, que é o bispo de Nicomédia. E assim ele começa então a propagar de novo as suas ideias agora de uma outra maneira com outro público. Não é que Ário fosse mal intencionado. Não, ele era uma pessoa bem intencionada, tinha até fama de santidade. Mas você sabe como é, né? De boas intenções... fazer o bem sem olhar o que tem alguém. É mais ou menos isso. A problemática chegou ao ponto de Constantino, já a gente fala mais dele, receoso que aquela confusão pudesse prejudicar a paz e a ordem ali no Império, instigou aos bispos a se resolverem, a acabar com essas divergências. Por isso, é Constantino quem vai convocar a grande reunião, o concílio lá de Niceia. E ele mesmo, inclusive, fez questão de presidir esse encontro. Por isso, ele convocou os bispos do Oriente a se encontrarem em seu palácio de verão, que ficava em Niceia, que fica na atual Turquia, para discutirem de maneira civilizada e encontrarem a solução. Jesus é da mesma natureza do Pai ou é a sua primeira criatura? Um concílio acontece como, a exemplo, foi o concílio de Jerusalém. Aparece diante da igreja um problema que precisa ser resolvido e a igreja se reúne, discute e resolve. O concílio de Niceia foi considerado o primeiro grande concílio ecumênico da história da igreja. Depois de muito debate, de muita agitação, rinha, disputa, foi decidido: Jesus, Verbo divino que se fez carne, era da mesma essência que seu Pai. Portanto, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Pronto, então tá tudo resolvido? Infelizmente não. Muitos bispos ficaram descontentes, não abandonaram o arianismo e promoveram divisões reais. Muitos séculos foram necessários para que o arianismo acabasse. Mas isso a gente só vai ver quando a gente falar da igreja na Idade Média. Após Niceia, aconteceram muitos outros concílios. Na antiguidade, essas reuniões
Ainda terão que resolver dúvidas referentes ao Espírito Santo, à humanidade de Jesus, maternidade de Maria e mais um bocado de coisa. Durante a história, houve 21 concílios na Igreja. O último foi o Concílio Vaticano II, agora, 1962 a 1965. Bem, eu já citei um imperador chamado Constantino. Muitas vezes, erroneamente, é atribuído a Constantino a fundação da Igreja. Não, Constantino não inventou a Igreja. Ela já existia antes que ele nascesse. Ele apenas foi o responsável por, depois de tanta perseguição promovida pelo Império, permitir que os cristãos professassem sua fé. Constantino possuía certa formação cristã, porque sua mãe era cristã. Sua mãe é aquela que nós chamamos de Santa Helena. E para que você tenha uma ideia, ela está por trás da construção da Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. Constantino, diz a lenda, antes de enfrentar um de seus rivais, chamado Maxêncio, ele teve um sonho. E nesse sonho ele viu as duas primeiras letras do nome de Cristo, o Ri e o Rho. E diante desta visão ele ouviu uma voz que afirmava: sob este símbolo vencerás. Ele então teria mandado pintar o Ri e o Rho nos escudos de seus soldados, e na batalha da Ponte Milvia ele venceu o seu inimigo. Depois de assumir o império, ele assinou um documento chamado Edito ou Edito de Milão, no qual ele dava liberdade de culto a todas as religiões do império, mas que favorecia sobretudo o cristianismo. A partir desse momento haverá uma aproximação cada vez maior entre a Igreja e o Estado. A influência de um sobre o outro vai ser intensa e recíproca, tanto o Estado interferindo na Igreja, quanto a Igreja também interferindo no Estado. Olha, isso para o bem e também para o mal. Haverá, claro, idas e vindas nesse percurso todo aí. Fortalecimento, enfraquecimento dos vínculos. Podemos citar inúmeros pontos positivos dessa interação, mas não menos pontos negativos também. A essa relação praticamente inseparável do religioso com o político, nós damos o nome de cristandade. Como o cristianismo passou a gozar de certo prestígio, ele atraiu para dentro de si muitas pessoas. E nem todas elas, no entanto, estavam atraídas pela verdade da boa notícia de Jesus. Elas vinham apenas atrás dos privilégios. Ufa! Tudo que você viu aqui faz parte da história da igreja antiga, primitiva, aquela que começa com Jesus e caminha então impulsionada pelo Espírito Santo. Tem muito mais para ser falado. A gente trouxe alguns pontos daqueles que a gente julga ser mais importante. Agora, a continuação dessa novela aqui, só agora no período medieval, no nosso próximo vídeo. Bem, como nós avisamos, esta é a primeira parte de 4 que nós produziremos sobre a história da igreja. Eu espero que você tenha apreciado este vídeo. É claro, é muito difícil falar sobre a história da igreja em poucos minutos, afinal é uma história de 2000 anos. Mas aqui nós trouxemos elementos, fatos, acontecimentos de relevância para a história do cristianismo, para a história da Igreja Católica. O texto que nós produzimos e serviu de base para este vídeo, e traz as citações bíblicas e as citações históricas, está disponível no nosso site, areopago.tel.br. E você pode encontrar o link deste texto na descrição deste vídeo. Nós deixaremos aqui para ficar mais fácil para você. Espero que você tenha gostado. Nós separamos então alguns pontos, dentre tantos outros que a gente poderia também citar aqui, mas esses são bem especiais, que todo cristão católico tem que conhecer. A continuação então dessa novela aqui, desse nosso curso, vai continuar então agora no período medieval. Nos vemos lá! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!